Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nesta noite. Eu gostaria de dizer que para mim, de fato, é uma alegria estar com os irmãos, é sempre bom estar com a Igreja de Deus, não é? Com mais uma parcela do corpo de Cristo Jesus, na ocasião da adoração da palavra do Senhor Deus, ouvindo a palavra de Deus, mas adorando ao Senhor Deus. Estar com o corpo de Cristo é um prazer. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, ao meu colega João Geraldo, nós fomos contemporâneos de seminário, não é? Depois a gente foi por caminhos distintos, né? E aprove a Deus, na sua providência, nos aproximar, né, nesta ocasião. Eu louvo a Deus pela oportunidade também de estar aqui com os irmãos. Eu venho acompanhado de uma conterrânea sua, a Veridiana, a paranaense, está lá atrás. Fique em pé, por favor, Veridiana. É a minha esposa. E nós estamos ensaiando, assim, do ano passado para esse ano, é a primeira vez que a gente está arriscando sair sem os filhos. Nós temos 4 filhos, né? Eu, paraibano, ela paranaense, 2 filhos paulistas e 2 mineiros. Então, a gente é a integração nacional, igual o Rio São Francisco, né? E como a mais velha tem 19 anos, o segundo filho tem 17, nós arriscamos deixá-los assim, vamos ver se eles se viram. Parece que estão se virando bem, né? Até agora entram em contato e estão bem. Estamos com um novo desafio agora, tivemos um desafio inicial, depois que os nossos filhos nasceram, nós temos alguns colegas contemporâneos também que se ingressaram no trabalho missionário, fizeram um convite a nós há bastante tempo, há mais de 10 anos, para irmos ao Chile. Vocês conhecem certamente o Marconi, que acabou indo depois, mas da nossa turma tem o Roster, o Gil, o Pedro, uma turma que se envolveu com isso, Ronaldo, né, que agora está indo para a Nova Zelândia. E nós fomos lá, iniciamos um processo de preparação que depois acabou migrando do mundo latino-americano para o mundo muçulmano. Com a minha esposa nós estivemos visitando alguns campos e decidimos ir a um país que não é tão conhecido, que é a Albânia. É um pequeno país no sudeste europeu de maioria islâmica, 2/3 da população muçulmana, que era um país comunista fechado, isolado, semelhante à Coreia do Norte hoje. Depois que caiu o muro de Berlim e aqueles países debaixo da influência da União Soviética sob o antigo Pacto de Varsóvia, todos esses assuntos estão voltando agora, né? Quem está acompanhando as notícias aí de Rússia e Ucrânia está vendo que muitos jornalistas estão trazendo de volta aquele tema que na minha adolescência eu estudava à distância, né? Uma coisa sem nem saber direito, e pela graça do Senhor nós caímos lá, né? Naquela situação, com um propósito, não na Ucrânia, um pouco mais abaixo, a Albânia, com um propósito de cooperar com a consolidação da Igreja do Senhor lá. Enfrentamos algumas dificuldades, algumas lutas de saúde, de choque cultural, de língua, uma porção de questões que acabou trazendo um desafio um pouco maior. A APMT, então, nos redireciona para nós nos reconfigurarmos em uma outra alocação daquele continente, que foi Portugal. Passamos um período curto lá, mas a nossa igreja mãe, apoiadora, com que nós temos vínculos muito fortes, a primeira de Belo Horizonte, passou por um período de necessidade também, numa transição pastoral, e solicitou o nosso regresso para apaziguarmos, né, para cooperarmos com o apacentamento da igreja naquele momento. Então, nós entendemos que era tempo da gente engatar ré, recuar, cuidar das feridas, dar os pontos, esperar cicatrizar, não é? Em tudo aquilo que nós experimentamos, e há alguns anos nós nos sentimos novamente aptos, conversamos com a igreja, o conselho da igreja, eles pediram para a gente esperar um pouco, ele disse, deixa terminar mais o trabalho aqui, até que estando tudo apacentado, o conselho sinalizou, nós vamos apoiar vocês no retorno ao campo. O trabalho missionário, eu gostaria de começar dizendo para vocês com 2 coisas. Como um dos que nós comentamos lá na Semana Teológica do Seminário, é preciso que nós lembremos que o trabalho missionário não é um trabalho marcado por uma única necessidade ou um único perfil. Como nós falamos lá, nós estávamos trabalhando precisamente a ideia de que o trabalho tem várias etapas e é preciso estar sensível, como na vida da igreja tem várias etapas também, desde a congregação, um ponto de pregação inicial, até a sua organização com todo o seu corpo de oficialato, é a mesma realidade no campo missionário. Tem-se como agravante de dificuldade o distanciamento, que pode ser linguístico, cultural, e geográfico, culinário, tem uma porção de coisas que pode trazer alguns desafios a mais. A verdade é que, pela graça do Senhor, nós nos dirigimos àquele campo, ao campo da Albânia, e cooperamos com esse estabelecimento inicial, o momento que tinha nascido, mas faltava um pouco ganhar essa estruturação da vida de igreja, e assim nós cooperamos. Eu gostaria de falar com vocês esta noite, compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo a Tito,
no capítulo 1, a abertura da carta, versículos de 1 a 5. E por que trago este texto da palavra do Senhor para compartilhar com vocês? Porque precisamente esse texto ilustra aspectos que são simultaneamente, apontam para realidades essenciais da missão da igreja, do ministério eclesiástico, ou pastoral, ou missionário. Particularmente eu não faço tanta diferença na dinâmica, nós vamos entender um pouco o que diferencia, um desafio geográfico de estabelecimento do que a natureza. Porém, também, o texto nos deixa claramente demonstrada a visão de que a obra de Deus tem seus momentos, que foi aquilo que nós falamos também. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala sobre isso. Eu tenho como título desta mensagem a fé dos eleitos, não é? E nós vamos refletir sobre elementos constituintes dessa fé dos eleitos. O que está por trás? É importante nós pensarmos nisso porque muitas vezes nós ouvimos caricaturas sobre a fé que nós abraçamos como cristãos reformados. Ah, vocês são fatalistas, acreditam na predestinação, então as coisas vão acontecer de qualquer maneira, né? Uma vez salvo, jamais perdido, salvo para sempre. Então, de qualquer forma, os eleitos virão e vão bater lá no céu. Será que é assim que funciona? Na própria nossa vida cristã, se formos predestinados por Deus, como vai se processar o desenvolvimento da nossa vida? Então é preciso que nós limpemos o terreno de muitos desvios e confusões que há em torno da compreensão da fé bíblica, da fé cristã, da própria predestinação, para entendermos como Deus executa esta obra por Ele já estabelecida desde antes da eternidade. Olha como o apóstolo Paulo abre a carta dele a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Amém. Que Deus nos ilumine a mente e o coração, nós já oramos por isso, cremos que Ele já nos ouviu a oração. Você já teve alguém que se aproximou de você e ao saber que você é presbiteriano, diz, você é daquela igreja que acredita em predestinação? Já? Você já se viu às vezes acuado sem saber como explicar direito como é que funciona isso e diz, vocês são fatalistas, né? Vai ser salvo. Você já lidou com alguém também, hoje pela manhã estava conversando com alguém que conviveu com gente assim que diz, não, eu sou eleito, a maneira como eu levo a vida não importa, no final eu vou lá para o céu. E a pessoa levava uma vida meio esquisita aqui na terra. Já lidou com isso? Como é que nós respondemos a isso? Hoje, muitas pessoas olham para esta doutrina como sendo uma doutrina estranha, difícil e até perigosa na vida da igreja. Algumas pessoas fora do nosso arraial chegam mesmo a considerá-la como uma invenção humana. Isso é invenção de João Calvino. Na palavra de Deus não fala assim. O curioso é que a gente acabou de ler o texto bíblico que fala claramente a fé que é dos eleitos de Deus. A Escritura Sagrada fala da eleição. Agora, o que é que ela diz sobre isso? Como é que Deus apresenta este conceito e a realidade da fé que é dos eleitos de Deus na vida da sua própria igreja? Vamos ver como a palavra do Senhor tem a nos dizer aqui. Esta carta é uma carta do apóstolo Paulo, um grande teólogo e um grande missionário. Paulo tem essas duas características fortes dentro de si, o que é maravilhoso, né? Porque ele já nos chama de antemão a um convite a não aceitarmos aquela oposição que muitas vezes é estabelecida entre a reflexão teológica, o bom exercício da reflexão bíblica e a prática ministerial. Em Paulo, como em Cristo, como nos apóstolos e profetas, estas coisas estavam unidas. Aqueles que tinham uma profunda compreensão da fé eram aqueles que eram chamados a engajar-se profundamente na obra do Senhor. Assim é conosco também. Este apóstolo, chamado apóstolo aos gentios, um grande missionário, grande teólogo, plantador de igrejas, foi reconhecidamente um dos grandes teólogos e missionário plantador de igreja na primeira geração. Entre as cartas que Paulo escreve, a maioria são cartas destinadas a igrejas.
algumas plantadas por ele mesmo como missionário, outras que não foram por eles, mas que ele traz uma instrução da parte de Deus. E na sua Bíblia estão alocados os escritos paulinos, terminando com uma seção de 3 cartas que são chamadas cartas pastorais. Ou seja, são aquelas cartas que Paulo não escreve para uma igreja especificamente, mas para pastores de igreja, trazendo uma orientação ministerial. E esta carta é a última delas, Tito, dessas pastorais. Depois você vai ter só uma pequena carta chamada Filemão, que faz a transição para as cartas gerais depois. Tito foi discípulo de Paulo. E foi aquele que Paulo deixou na cidade de Creta, uma ilha do mar Mediterrâneo que pertencia ao universo cultural e linguístico e religioso dos gregos. Não havia uma boa fama muito dos cretenses, não. Eles tinham, e havia até poetas populares que falavam da preguiça e da vida boa que os cretenses queriam ter. Se nós olhássemos assim, seria um grupo de pessoas que nós dizemos, gente, ó, é um pessoal meio ruim de serviço. No entanto, eles devem ser objetos também da atuação missionária. Naturalmente, nós olhamos as pessoas e pensamos antecipadamente em alguns que parece que vão ser mais facilmente cristianizados do que outros. Não é assim que a gente funciona? É tanto que existe no nosso meio aquela expressão que diz, fulano é amigo do evangelho, só falta ser crente. Ele concorda com muita coisa, está aqui presente, mas não crê, só falta ser crente, só isso, né? Só falta acreditar no evangelho. Enquanto tem alguns outros que parece que são inimigos terríveis, ferrenhos, é da pena do próprio apóstolo Paulo que nós aprendemos que todos nós éramos inimigos de Deus. Esta inimizade se manifesta de intensidades distintas e com colorações distintas, mas é somente a graça de Deus que é capaz de alcançar alguém. Pois bem, Paulo, então, começa o trabalho missionário na ilha de Creta, os primeiros convertidos surgem, ele desenvolve o trabalho e ele sai e coloca Tito para dar continuidade, como diz no versículo número 5. Ele começa a carta refletindo sobre a natureza dessa fé que é da igreja e dos eleitos. Olha o que nos diz. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Os escritos daquela época começavam com a apresentação do remetente. Era um padrão de cartas de se escrever, que não era simplesmente uma questão proforme. Você tem informações, você vê que em certo sentido não mudou muito, né? O reverendo João Geraldo, ao me apresentar, apresenta algumas informações para saber quem é essa pessoa. Pois bem, os escritos daquela época começavam assim. O curioso é nós vermos como Paulo se apresenta. Há 2 informações que ele faz acerca de si mesmo aqui, que ele dá a Tito. Ele diz, primeiro, Paulo, servo de Deus. Servo que literalmente, se fosse traduzida na língua grega, seria escravo de Deus. A palavra escravo tem uma conotação um tanto negativa para nós brasileiros que experimentamos uma escravidão recente e muito cruel, não é verdade? No entanto, como eu costumo dizer, ser servo de Deus é infinitamente melhor do que ser CEO do inferno, não é? Nós estamos falando daquele que é o Todo-Poderoso e que adota como seus filhos os seus escravos, os seus servos. Nós não somos tratados como sendo meramente instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor nos acolhe na sua própria família. Mas a verdade é que, conceitualmente, Paulo dizia o seguinte, eu tenho um dono, alguém manda em mim. A minha vida está rendida a alguém cuja propriedade sou eu. Eu sou servo, escravo de Deus. Isso é algo extremamente importante, porque isso já mostra um caminho, um espírito, uma disposição necessária para o bom serviço na casa de Deus. Uma boa parte dos conflitos que nós experimentamos em nosso meio tem a ver com nós perdermos de vista quem é o Senhor da igreja e o que nós somos neste ministério. Nós queremos nos assenhorar, às vezes, de áreas, de departamentos, queremos ter a primazia em algumas ocasiões. Alguns chegam quase a querer achar que são os próprios donos da vida da igreja. A missão será bem desenvolvida quando nós resgatarmos esta identidade. Nós somos servos do Senhor. Servo. Depois ele diz, apóstolo de Jesus Cristo. A palavra apóstolo tem pelo menos 3 sentidos no Novo Testamento. O primeiro deles é o corpo de oficiais que Jesus escolheu para lançar os fundamentos da igreja, do povo da nova aliança. Aqueles 12 que ele orou e chama e está no número restrito.
A Bíblia fala que são os 12, até a visão do Apocalipse fala dos 12 apóstolos, assim como tinha as 12 lideranças, num paralelo claro, do mesmo jeito que você tinha os patriarcas, o número de 12, dos filhos de Jacó, você tem um equivalente na Nova Aliança de 12 autoridades da Nova Aliança, fazendo um balanceamento com os 12 da Antiga Aliança, dizendo, estes são os pilares oficiais do povo de Deus. Posição oficial, ofício, posição institucional. Quem está lançando os fundamentos da igreja foram os 12 originais. Não existe mais apóstolos nesse sentido. Aqueles que arrogam para si títulos de apóstolo fazem com outras intenções, de querer assumir uma postura de primazia sobre os outros, dizendo, não questione a minha palavra, eu sou apóstolo. Mas estes foram os 12 originais. Há um segundo sentido da palavra, que nós percebemos na palavra de Deus, que aponta para a função revelacional. Assim como os profetas do Antigo Testamento foram os porta-vozes da revelação, na Nova Aliança são os apóstolos. O próprio Paulo diz que a igreja está edificada sobre o fundamento lançado pelos profetas e apóstolos. Esta competência Deus deu a estes que ele chamou para serem portadores desta revelação e o seu ciclo de convívio próximo. Não necessariamente os apóstolos originais, os 12 ligados, que tinham uma função oficial, mas quem era do convívio. Marcos, discípulo de Pedro, Lucas, discípulo de Paulo, eles estão no convívio dos apóstolos e eles são portadores de revelação. Vocês perceberam que nenhuma dessas duas categorias são realidades contemporâneas na vida da igreja? Elas ficaram para a primeira geração quando a igreja é estabelecida. A posição dos fundadores e dos portadores da revelação do texto bíblico. Nós já temos o texto bíblico completo. E aí diz, nós não temos mais apóstolos. No sentido literal, não. Mas aí existe uma outra ideia, a terceira ideia. A palavra apóstolo, literalmente, na língua grega, significa enviado. E aqui aponta para uma função que a igreja nunca perdeu na sua vida. Pessoas que Deus vocaciona e que desperta para serem enviados para esta igreja para uma missão. Qual é a missão? Ele diz, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Onde? Onde ela não existe, onde ela não está estabelecida. É este o ponto. Por isso que o apóstolo Paulo sai da região da Judéia, onde ele vivia, ele que era de Tarso, mas estava vivendo naquela região, é tanto que ele tomou parte na execução do próprio Estevão, que era diácono, né, e depois Deus o converte, e agora sai enviado pela igreja de Antioquia, onde ele tinha servido como pastor, juntamente com Barnabé. Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém para pôr em ordem aquela congregação que começa a surgir de uma forma quase que espontânea. Ele diz, olha, tem muita gente que não é do meio judeu aqui, crendo na palavra, vai lá e põe em ordem as coisas. Barnabé chega, a graça de Deus vem abundante sobre a vida daquela igreja, ele diz, o trabalho é muito grande aqui, eu vou chamar uma pessoa que eu conheci há muito tempo, muito competente, e que está lá na cidade dele, em Tarso, e chama Paulo. Depois que a igreja é constituída, está consolidada, o Espírito Santo move aquela igreja, aquele conselho, para tirar 2 dos seus elementos e enviar ao campo missionário. Que lição preciosa, não é, queridos? Nós vemos gente que serviu, porque, como se diz, ninguém nunca vai fazer do lado de lá o que já não faz do lado de cá. É uma ilusão acreditar que alguém que não serve aqui diz, não, mas Deus me chamou para um projeto lá do outro lado do mundo, se ele não serve aqui, ele não serve lá. Então, o serviço da igreja é como que um serviço convalidador. Eu compartilhava no seminário, que eu dizia uma coisa que é o seguinte, eu olhava com admiração tão grande o trabalho missionário, mas ao mesmo tempo olhava com muito receio. E eu dizia, gente, os desafios são muito grandes, é difícil, não é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar no pastoreio. Se eu sobreviver ao pastoreio, aí eu penso no trabalho missionário. E aí depois de 10 anos a gente sobreviveu, né? Pastoreio auxiliar, pastoreio titular, trabalhando assim, bem, agora está a hora. Já temos filhos que a gente queria, temos, não tem mais nenhum não, vamos para o campo, fomos para o campo missionário. Enfrenta uns reveses, Paulo enfrentou também, vocês lembram dele, aquele cara entrava no barco, ele afundava, chegava numa cidade, era apedrejado, né, pegava doença, a teologia da prosperidade não funcionava com ele, né? Realmente ele enfrentava muitas dificuldades, mas a teologia da prosperidade bíblica funcionava, né? É ele que diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois bem, este Paulo, ele explica a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Promover a fé que é dos eleitos de Deus.
Olha aqui, é exatamente essa a missão da igreja em qualquer lugar do mundo, desde onde ela está estabelecida até ela ainda não está. Promover a fé é promover todo o progresso da trajetória desta fé. Onde ela não aparece, é aquele trabalho da semeadura, do evangelismo, para que ela surja no tempo de Deus, no coração e na vida dos eleitos. A fé dos eleitos. Está muito clara a visão bíblica, a fé não é de todos, como disse o Senhor Jesus. Algumas pessoas Deus elegeu desde toda a eternidade para conhecê-lo. No entanto, esta fé, como diz o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ela virá pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o modus operandi de Deus trabalhar na vida dos eleitos. Ele vai trazer o seu povo à fé pela audição da mensagem cristã. E por isso que naquela sequência vem o desafio missionário. Como ouvirão, se não há quem pregue, como pregarão, se não forem enviados. Ele foi enviado, chega na ilha de Creta, vai falar a um povo com o propósito de promover a fé. Agora, olha só, promover não significa simplesmente ver nascer. O trabalho da igreja não é o trabalho simplesmente, fazendo uma metáfora aqui, do obstetra, que vê nascer e abandona aquela criança. Imagina se ao nascer a criança fosse abandonada. Ela morreria, não é verdade? Ela precisa ser cuidada, ser alimentada, ser amamentada. Aí vem o trabalho das fases subsequentes, do alimento, do discipulado, do treinamento, do desenvolvimento, para que se cresça. Este acompanhamento médico nós experimentamos a vida toda, não é? Tem até a especialização do finalzinho da vida, o geriatra, não é? Então, assim, na vida da igreja também não é diferente. A promoção da fé que é dos eleitos de Deus acompanha a igreja do Senhor. Uma outra característica que Paulo vai ensinar aqui sobre os eleitos de Deus, essa fé que é dos eleitos, é uma fé que é fruto de uma missão. Deus envia gente para que a fé surja e se desenvolva. Mas ela tem um conteúdo também. O final da parte primeira, do primeiro versículo, ele diz: não apenas promover a fé que é os eleitos de Deus, mas o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja que aqui demonstra claramente que não se trata apenas de ver surgir a igreja. O trabalho da igreja não é apenas evangelístico, ele será sempre evangelístico, porque a cada geração pessoas precisam ser alcançadas, mas também é um trabalho de edificação, ao ponto de Paulo dizer, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Algumas pessoas têm uma ênfase na sua vida e na sua visão, às vezes até porque tem uma sensibilidade maior por ter o dom de evangelista, uma ênfase muito grande na evangelização. Algumas outras igrejas podem sofrer a tentação de uma visão oposta, de quase que perder de vista a responsabilidade evangelística e pensar só na edificação. O ministério cristão, bíblico, que nós devemos abraçar, ele está envolvido com todas as etapas da manifestação desta fé. É o crescimento, é o nascimento, mas é também o desenvolvimento. Ao ponto de ele dizer, e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é algum conhecimento da verdade, não é satisfatório. A ideia bíblica é como um copo de água, que ainda não foi bebido, está plenamente cheio. Agora não mais. O pleno conhecimento da verdade. Preste atenção. Como é que você está diante do conhecimento da palavra do Senhor? Que expectativas você tem quanto ao ministério bíblico na sua igreja? Quando nós olhamos estas palavras, nós percebemos o que Deus tem para nós tem a ver com toda a minha vida. Eu preciso ser motivado por um desejo sincero e verdadeiro de crescer no conhecimento da Bíblia ao ponto de eu encontrar respostas na minha fé, que me capacite a viver como cristão, relacionando esta minha fé com cada faceta da minha vida. Como a minha fé me capacita a viver no meu trabalho, como a minha fé me capacita a viver em família, como marido, como mulher, como pai, como filho, como mãe. Como a minha fé me capacita a viver no mundo político. A resposta que eu vou dar à sociedade neste ano tão tenso de política, prepara que a coisa vai ficar difícil. Nós teremos que ter respostas. Mas para isso, nós não podemos ter um conhecimento superficial, não é verdade? Veja, o trabalho missionário também requer isso. Uma das coisas que nos foi desafiados para ir para a Albânia foi precisamente isso. Uma igreja, não estou falando do nosso trabalho especificamente, estou falando da igreja nacional, ou seja, toda a igreja evangélica no país, ela não tinha 40 anos de existência
porque com um comunismo muito fechado que foi lá, o mais duro do mundo, houve uma perseguição ferrenha a todo tipo de manifestação religiosa, mas em especial os evangélicos, que eram pequenos, não se tem conhecimento estatístico da presença de nenhum durante a fase do comunismo lá. O país se abre, começa a haver evangelização, algumas conversões, no entanto, havia um conhecimento muito superficial, ainda há, da fé. Um dos nossos propósitos, nós não conseguimos permanecer mais tempo, era precisamente cooperar para o fortalecimento dessa igreja. Uma das atividades que nós fizemos foram algumas conferências teológicas na Albânia, de tal maneira que as pessoas pudessem perceber que o que Deus tem para a vida delas é muito mais amplo do que aquela mensagem do beabá que nós estamos acostumados. Nós temos que vir à igreja e olhar para o pastor e dizer, pastor, me alimenta, minha boca está aberta aqui, vai para o escritório, estuda, traz alimento bom que eu quero crescer. Às vezes a igreja fica demandando do pastor energias em outros pontos que só traz prejuízo para ela mesma. Paulo diz, para que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Agora preste atenção, o conhecimento da verdade, segundo Deus tensionou, não é meramente intelectual. Olha como Paulo termina o versículo. Ele diz, segundo a piedade. O tratamento do conhecimento na palavra de Deus tem uma dinâmica muito peculiar. O mundo grego era aquele mundo que focava no debate intelectual, racional, mas que precisamente não afetava a vida em outros aspectos. Na palavra de Deus não é assim. O conhecimento bíblico deve nos capacitar a dar uma resposta de vida piedosa. De tal maneira que não é saudável, mas é uma espécie de aberração, aquela pessoa que manifesta muito conhecimento teórico, teológico, mas você olha para a vida dela, parece que vai na contramão do conhecimento bíblico. Todos nós temos uma sensação de estranheza, não tem? Eu costumo comparar com a ideia do quadro. É um quadro muito bonito, com uma moldura horrível, caindo os pedaços e feia. Você diz, não combina, estraga o quadro. O conteúdo é muito bom, mas você fica olhando para a moldura o tempo todo, porque ela chama atenção, ela ofusca, não é? A beleza que nós comunicamos para o mundo é a mensagem de Cristo Jesus, e que é adornada com a imagem de Cristo Jesus, que vai sendo pouco a pouco restaurada na nossa vida. Este é o ponto. Eu não estou falando aqui da virtude pessoal, porque nós somos vasos de barro que carregam um tesouro de ouro, mas estou falando da capacidade de crescer no conhecimento do que Deus quis. E o propósito de Deus é que nós saibamos relacionar o que nós aprendemos intelectualmente com a nossa vida diária. Qual o termo bíblico para isso? Piedade. Piedade nada mais é do que colocar na prática e aplicar na vida o que eu aprendi teoricamente. E Paulo continua, ele diz no versículo 2, na esperança da vida eterna. No conjunto desta mensagem cristã, que foi revolucionária, porque nós estamos falando aqui de um contexto grego, e no mundo grego, a história era tida como uma realidade cíclica que se repetia. Há uma introdução de uma mudança que não é apenas de conteúdo de crença em Deus, de salvação, de vida eterna, mas há um conhecimento que muda a maneira de enxergar a realidade. Agora, uma linha que vem do passado, tem um presente e caminha para um futuro. Como é que isso afeta a mensagem cristã? Ela compõe essencialmente a nossa mensagem com a palavrinha esperança. A palavra esperança na Bíblia é diferente de como nós usamos. Nós usamos a palavra esperança no dia a dia como expectativa de que vai dar certo. Não é? O sujeito estuda um pouquinho, vai ter um concurso público, tem 10 vagas, 5 mil inscritos, eu estudei um pouquinho, mas eu tenho a esperança de passar. Vocês são de Brasília, vocês conhecem o que é um concurso público. Essa esperança faz sentido? É aquela moça que chega para o rapaz e diz, olha, se morressem todos os homens da terra, todos estivessem casados, sobrasse só você, talvez eu pensasse em lhe dar atenção. Ele diz, ainda há chance. Eu tenho esperança. Quer dizer, tudo está indicando que a coisa não é por aí, mas ele não quer desistir. Não é assim que a Bíblia fala de esperança. Quando a Bíblia fala de esperança, ela está dizendo é algo absolutamente seguro, certo, mas é para o futuro. Não é talvez ocorra, talvez não, e eu fico torcendo para que dê certo. Como é que isso afeta a nossa vida? Nossa geração, de uma maneira muito especial. Nós vivemos intensamente o presente. E muitas vezes perdemos de vista de que Deus é o Senhor absoluto da realidade, da história e do futuro. Ansiedade, crise, medo,
síndrome do pânico, realidades que apontam para a aflição do nosso coração, quando a gente olha para o futuro e olhamos como se ele fosse incerto. Bem, ele é incerto para nós que não estamos lá, mas para aquele que é soberano e que dirige presente, passado e futuro, ele é absolutamente certo. O Senhor Jesus disse que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. O rei Davi diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Isso nos leva a olhar para o futuro com esperança. E no caso, Paulo está dizendo a esperança da vida eterna. O Senhor Jesus diz, o que é a vida eterna? É que conheçam ao Pai e ao teu Filho Jesus Cristo. A vida eterna é uma realidade que nós já desfrutamos, mas preste atenção, mas ainda não desfrutamos em toda a sua plenitude. Ela virá. Haverá um tempo que nós seremos completamente libertados das mazelas do pecado e do mal em nossa vida. Ele será arrancado de nós, a dor, o sofrimento, a lágrima, a dúvida, o desespero e a falta de fé, ou a fé vacilante que nos marca, muitas vezes serão removidos. E a minha crença hoje é, olha, eu não sei tudo, mas o que eu sei é suficiente para ir adiante, porque o Deus que está comigo hoje assegurou que vai completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Isso é a esperança bíblica. Não é talvez dê certo, não é talvez eu vá ser salvo. Se eu acordar bem naquele dia, fazendo oração e morrer em oração, eu vou para o céu. Se eu acordar meio mal, chupei um limão, xinguei o presidente, né, briguei com a esposa e tive uma parada cardíaca, eu perco a salvação. Não é assim. Deus tem um futuro garantido e tem um projeto garantido para executar em nossa vida também. Este é o nosso conteúdo, um conteúdo amplo, que toca todas as áreas da vida, pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, relacionando em tudo o nosso viver, e que aponta para o presente, mas nos aponta para o futuro também. Nós temos que ter isso claro, porque senão nós viveremos com fortes expectativas no presente e altíssimas frustrações, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que se a nossa esperança se limitasse a esta vida apenas, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Não é verdade? Agora vamos ver como ele continua. Ele diz, como é que Deus opera isso? Qual é o recurso dele de trazer esta fé dos eleitos à existência? Olha que maneira bela. Ele diz, a esperança da vida eterna é que o Deus que não pode mentir prometeu dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. O que é que Paulo está dizendo aqui? Essa esperança, esta fé, este conhecimento amplo, essa capacidade de relacionar, esta fé que é dos eleitos, esse pacote que Deus tem para o seu povo, ele não foi um projeto de última hora ajustado assim, porque um dia Deus acordou e viu, eita, Adão e Eva pecaram, eu vou ter que bolar um plano aqui para salvá-los. Não, ele está dizendo, esse plano deste conteúdo de fé, ele existe desde os tempos eternos, desde os tempos antigos, desde os tempos eternos. Contudo, alcançou a minha vida, a sua vida, e vai alcançar a vida dos outros eleitos tantos que ele tem estabelecido no tempo designado por ele. Olha aqui, e em tempos devidos. Qual é a ideia? Na linha do tempo, nós voltamos lá para a eternidade passada. E Paulo está dizendo, Deus já tinha planejado tudo lá atrás. Planejado o seu povo, quem o iria conhecer, planejado esta mensagem que seria entregue, e ele vem anunciando que vai entregar isso de uma maneira plena e completa. A mensagem dos profetas. Lá no jardim mesmo, quando Eva peca, Deus se dirige e diz, olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ele já está anunciando a gloriosa mensagem do Evangelho. Até a vinda de Cristo, todos estavam ouvindo mensagens que pouco a pouco ampliavam mais esta mensagem. E receberam a salvação por acreditar numa obra que historicamente nem foi executada ainda. Eles foram salvos literalmente pela esperança. Eles olhavam para o prometido que viria e aguardavam, dizendo, virá o Salvador. E ao crerem nisso foram salvos, foram edificados. Mas chegou um tempo que Paulo escrevendo aos Gálatas diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Numa época em que o mundo conhecido estava sob o governo de um império pagão, mas unificado pelas estradas, com uma língua franca conhecida, com condições de agora absorver a mensagem cristã. E ele envia o seu Filho. O seu Filho vem
na cruz do Calvário, esmaga a cabeça da serpente, destrói a obra escravizadora do diabo e aí liberta as nações para ouvirem a mensagem do Evangelho. Até aquele tempo, Deus tinha os seus eleitos, ele sempre teve, mas eles estavam praticamente restritos ao povo de Israel. Com a ressurreição de Cristo, ele vai dizer agora, vão por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, e eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, até alcançar o número de todos os meus eleitos, até a minha glória se manifestar e ser conhecida em todo o mundo, eu estarei com vocês, vão, e o Espírito Santo vos capacitará. E Paulo está explicando aqui, dizendo como? Ele diz, no tempo devido, Deus manifestou a sua palavra. Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada. Qual foi o tempo devido da sua vida? O dia em que Deus falou com você e você disse, eu creio, o Senhor falou comigo, mostrou minha miséria, mostrou a minha salvação em Cristo Jesus, eu creio, no tempo devido, Deus chamou o seu nome. E lhe disse, você é meu, venha para mim. Na sua vida, na história da sua família. Agora olha que coisa bonita. Essa graça, ela está se expandindo até os confins da terra. Ela envolve indivíduos, envolve famílias, envolve povos, envolve nações. E vai se completar ao ponto de ser verdadeiro aquele quadro de João no Apocalipse que dizia, eu vi uma multidão de toda tribo, língua, povo e nação, em pé diante do Cordeiro e o louvando. Deixa eu dizer um segredo para vocês. Quando eu vi essa mensagem cristã e falando a perspectiva missionária, eu disse, eu quero isso para a minha vida. Eu quero fazer parte desse negócio, de Deus ir chamando o seu povo. Mas eu vou confessar outra coisa, eu era meio covarde, eu tinha medo, por isso que eu falei, eu vou começar no pastoreio. Levei uns tombos danados, voltei, fui cuidar, e disse, agora eu quero de novo. Porque Deus está fazendo uma coisa que é muito maior do que a minha capacidade ou a sua capacidade. O alcance de Deus ao constituir a sua igreja tem a ver com o seu poder, com a sua determinação de se fazer conhecido. A nós, como igreja, cabe, ao entender isso, eu me tornei cristão, dizer, poxa, não é só a minha vida, não é só ser salvo e ir para o céu. É tomar parte de um projeto que é eterno, cujos desdobramentos vão para muito além da vida. É fácil para nós identificarmos projetos na nossa biografia, né? Projetos acadêmicos, olha, eu vou fazer tal curso, pós-graduação, vou encher meu currículo Lattes. Projetos econômicos, eu vou ter um projeto de chegar à minha conta com tal valor. Projetos arquitetônicos, eu vou ter uma casa, depois trocar por outro, morar no residencial. Tem tudo isso. E nada disso é errado. Porém, quando a vida ela é pautada acima de tudo para a glória de Deus e dizer o que eu quero me envolver acima de tudo é com um desdobramento eterno na vida. Isso é a missão da igreja. Falar a palavra de Deus para alguém é alcançar uma alma que é eterna. Quando alguém se converte, essa função tão simples, essa atividade tão simples de crer no Evangelho, teve um desdobramento infinito, porque uma alma foi salva. E Jesus diz, há uma festa no céu quando ocorre. Que coisa maravilhosa. E vamos seguir para concluir aqui. Paulo então diz que Deus faz isso, manifesta a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Ele está falando aqui do ministério da palavra, né, um ministério da pregação que existe na vida da igreja pelo púlpito, o reverendo João Geraldo, né, e os pastores que se colocam. Ele está alimentando a igreja, convertendo gente, fazendo esse pleno conhecimento da verdade ocorrendo, mas também é pelo mundo afora, como ele sai e chega até Creta e prega, ele diz, é isso que Deus está fazendo, é onde a igreja já está estabelecida e onde ela ainda não está, o tempo todo Deus trazendo no tempo devido o conhecimento. E por fim, ele diz a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui nós temos um contraponto. Se por um lado nós temos um ministério oficial, através dos oficiais, dos ministros, nós temos também sempre na fé cristã e no cristianismo um ministério pessoal, relacional. Porque mesmo Paulo, o apóstolo, foi Paulo o discipulador de uma pessoa.
que chegou perto de Tito e o evangelizou, discipulou ao ponto de dizer, ele é o verdadeiro filho na fé. O que é isso? Ele veio à fé cristã pela instrumentalidade de Paulo. Timóteo, aquele adolescente que dava um bom testemunho, ele diz, esse Timóteo foi o mesmo discípulo que eu discipulei, e ele prepara para o trabalho, depois ele o sucede no pastoreio da igreja de Éfeso. O que é que isso diz respeito a nós? A igreja tem um ministério público da palavra, mas tem um ministério pessoal também. Isso é um convite para cada um de nós. A maioria de vocês nunca vai ser pastor, mas não significa dizer que nunca pode ser instrumento nas mãos de Deus para a vida de uma outra pessoa. Muitos de vocês têm vergonha de falar em público, e alguns têm até uma certa culpa, dizem, eu tenho vergonha, deve ser pecado. Tal. Olha, Deus não deu este dom da pregação para todos ou do ensino, mas Ele deu a vida eterna e a fé. E nós podemos falar para os nossos, que estão próximos a nós, de quem Cristo é. E que alegria não é, quando ao nós compartilharmos, vermos alguém se aproximando de Deus, usando o limite da nossa própria história. Pastor, mas eu conheço tão pouco, eu fico meio confuso. Aí eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte, o que você conhece foi suficiente para lhe salvar? Ela disse, claro, né? Se eu sou cristão, o que eu sei foi suficiente. Tanto que eu sei até um pouquinho mais daquele dia. Eu disse, se for suficiente para salvar você, dá para salvar mais gente também. Entende qual é o ponto? O que você tem é simplesmente a mensagem que salvou sua alma. Você pode não ter todas as respostas, você pode não saber explicar tanto, mas você sabe dizer que Jesus é Senhor, que Ele é Salvador. Você sabe dizer para os outros a necessidade de se arrepender e crer nele. E nesta noite eu lhe convido também a dizer, eu também vou fazer parte disso. Eu vou fazer parte eu mesmo, compartilhando com outras pessoas. Dizendo, Senhor, me dê oportunidades de falar da fé e ver alguém vindo a Cristo por minha vida. Eu faço parte disso também quando eu integro a vida da igreja e colaboro com o ministério da igreja. Eu contribuo para que a igreja, como corpo, cumpra esta tarefa. Eu contribuo e participo disso quando eu entrego o meu dízimo, a minha oferta. Quando eu me associo, me torno parceiro de um projeto missionário, que torna possível esta proclamação, que já é feita aqui, ela ocorrer em um lugar que ainda não existe igreja, mas que é suportado por outro lugar. Esse é o chamado da vida da igreja. E aí, o versículo 5, Paulo, já está começando a segunda parte, mas eu coloquei aqui, em extensão do que tinha anunciado, porque ele nos mostra claramente que nós estamos em um processo. Ele diz, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. E eu quero concluir dizendo o seguinte, a obra de Deus é uma realidade contínua, ela não para, até a volta de Cristo Jesus o seu reino vai estar se expandindo. Para nós, é um convite da parte do Senhor de tomarmos parte. Tivemos aquela experiência, me permita concluir, com uma história pessoal de novo. Nos apresentamos na agência, depois de termos recebido um outro convite para uma outra parte do mundo, eles disseram, não, ali a gente já mandou um missionário suficiente, mas gostaríamos de fazer um desafio para vocês, que ao regressarem agora no campo, nesse início do regresso de vocês, vocês cooperem com um pequeno país da América Central chamado Panamá, país cujo trabalho há 10 anos não conseguiu se consolidar. Como vocês experimentaram um pouco dessa contribuição para consolidar lá, ajuda-nos lá no Panamá também. Um país que tem uma presença de 4,5 milhões de habitantes, a maioria católicos romanos, mas que tem pessoas do mundo todo devido ao aspecto liberal econômico do país e o canal do Panamá. Eu, caminhando pela cidade do Panamá, eu vi judeus e muçulmanos. Quer dizer, gente que dá um trabalho danado para você alcançar lá onde eles estão, né? E Deus colocou naquele país com liberdade, um país com liberdade para poder pregar. Pessoas que precisam conhecer o Evangelho. E nós estamos, pela graça do Senhor, nos dispondo também para que Deus nos use como família para ajudar no estabelecimento de uma igreja presbiteriana. Pois, embora esse país já tenha sinagogas e mesquitas, ainda não tem uma única igreja presbiteriana no país do Panamá. E a nossa fé bíblico-reformada é muito diminuta em outros arraiais também. Que Deus nos ajude. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus nesse instante. Ó Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu amor, tua bondade, teu poder, tua majestade, tua graça, tua glória. Ó Deus, ajuda-nos a termos o Senhor no centro da nossa vida, a olharmos para ti, Senhor.
Quando olhamos para nós percebemos fraquezas, dúvidas, nós percebemos anseios, lutas internas. Também é verdade, já pela Tua graça, percebemos mudanças em nós, desejo de Te conhecer, de crescer, mas, Senhor Deus, o que nós precisamos, acima de tudo, é olhar para Ti, ver a Tua glória, a Tua majestade, o Teu propósito, o Teu projeto para a história. Ó Deus, ajuda-nos a sermos instrumentos em Tuas mãos. Abençoe a igreja aqui do Cruzeiro, Senhor, capacitando esta congregação, este povo, esta parcela do corpo de Cristo, a ser uma agência para a Tua glória, Senhor Deus, pregando o Teu Evangelho, edificando vidas, fazendo, ó Deus, a instrumentalidade em Tuas mãos, sendo instrumentos em Tuas mãos para a edificação de novas vidas conforme a imagem de Cristo Jesus, e use-os também como apoiadores, ó Deus, da Tua obra ao redor do mundo. Louvamos o Teu nome, oramos pelo conselho, pela junta diaconal, por aqueles que trabalham na escola dominical, que oramos, ó Deus, pela presidência do conselho, reverendo João Geraldo, rogamos Tua bênção, Senhor, sobre este povo, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.